Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians nesse blend de informações. Olha só, vou começar falando da questão política. Eu estou gravando esse blend aqui até antes, né, do depoimento do Augusto Melo, mas não tem muito a ver com o que eu vou falar, então tá tudo certo. Por quê? A dívida, né, o CORE se reuniu e segundo, né, estudos ali, né, tanto de pessoas do CORE, informações que eles colheram, a prévia ali dos números que eles tiveram acesso, a dívida, tá, do Corinthians aumentou em apenas um ano na gestão do Augusto Melo em 815 milhões. Eu fui o primeiro a divulgar os 700 milhões, tá? E o Corinthians, inclusive, confirmou esse valor de 700 milhões, só que o Augusto admitiu que 400 milhões pertencem, né, à gestão dele, enquanto, né, os outros 300 à antiga gestão, tá? Mas, na verdade, né, eles, claro que ainda não está tudo esclarecido, mas cálculos, né, dos entendidos ali no clube é que o valor pode chegar a 815 milhões. Em relação às contas serem do Duílio, o que me passaram é o seguinte, né? Existiu uma conversa ali, né, para que essa questão, né, envolvendo o Duílio por conta do Profut, uma conversa que houve no CORE ontem, né? Enfim, para ajudar o Corinthians em relação a essas dívidas, tá? Só que é o seguinte, a dívida, né, do Duílio, o mandato foi até dezembro de 2023. E quem fez o balanço, né, do Duílio foi exatamente o presidente que entrou, entendeu? O Rosalá na época, né? E uma pessoa me disse o seguinte: certamente eles olharam com lupa, né, aquelas contas do Duílio de 2023, porque eles assumiram 24, foi o balanço deles, foi o presidente que, né, foi o financeiro do Augusto Melo que analisou as contas do Duílio em 23 e não acharam nada, não tinham esses 300 milhões. E agora, né, depois, né, de um ano, né, querem dizer que o Augusto e companhia querem dizer que os 300 são da antiga gestão. Isso vai ter que ser esclarecido entre as duas partes, tá? Mas só para você ouvir um lado também diferente, né? Já que o Augusto falou, 300 é deles e vai ficar por isso mesmo. Aliás, admitir os 400 milhões, eu já achei incrível ele ter admitido isso, porque 400 milhões em um ano é o recorde de uma dívida acumulada, né? Porque os antigos presidentes deixavam aumentar a dívida em 300 milhões, enfim, esse tipo de coisa já eram criticados em 3 anos. Imagine um ano os 400 milhões, mas pode ser muito mais aí, passando, tá? Dos 800 milhões. Comenta aqui embaixo, né, o que você acha disso tudo, né? Parece um poço, né, sem fim, né? Comenta aqui e deixe o seu like. Vamos embora, seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? O Corinthians, é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista, já tem, né, um parceiro, um empresário para reativar a categoria Sub-23. Inclusive, ele anda já pelo Parque São Jorge, né? Já conversa ali com os funcionários do clube, né, avisando que é o investidor da categoria Sub-23, inclusive, né, já pedindo assim dados, né, enfim, de atletas. É uma coisa que o Corinthians deu até uma adiantada nessa questão da categoria Sub-23, né? O Augusto Melo é a favor de reativar a categoria Sub-23 junto com o Claudinei, diretor, enfim, todos que estão ali, né, que trabalham na base do Corinthians. O problema é que eles não querem agora fazer isso com todo esse envolvimento político, essa crise política, o Augusto tendo que depor, essas coisas todas que estão acontecendo também. E aí eles deram uma segurada em relação à categoria Sub-23. Se o Augusto, né, superar tudo isso daí né, que tem pela frente, né, realmente for confirmada aí inocência do Augusto, enfim, der tudo certo para o Augusto, ele também não sofreu impeachment, a categoria 23 vai ser reativada, tá? Repito, se o Augusto superar, tá? Eu já cravo, se o Augusto superar, não sofrer impeachment, não acontecer nada com ele, ele segue presidente do Corinthians normalmente, eu garanto para você que a categoria Sub-23 vai ser reativada.
em meio a muitas críticas dentro do clube, tá? Que, enfim, não gostam, acham que muitas vezes a categoria acaba sendo ali um balcão, né, de negócios para empresários, enfim, não curtem, mas eles, enfim, estão querendo reativar realmente, alegando que jogadores estouram a idade e podem ficar ali na categoria. Nós vamos aguardar, mas repito, vai precisar agora o Augusto superar tudo isso, tá? Eles não vão lançar em meio a esse turbilhão, né, a categoria sub-23, mas já tem um parceiro, tudo, pessoas, né, que vão investir na categoria. Comente aqui embaixo, mas é uma categoria polêmica que, meu amigo, gera insatisfação de muitos conselheiros e por isso, tá, eles nem querem que vaze isso, porque é uma informação que gera polêmica e muitos conselheiros não querem essa categoria sub-23, muita gente não quer, então é polêmica, era melhor não vazar, né? Mas a gente vaza porque é o seguinte, se é pro bem do clube, né, a verdade tem que ser dita. A verdade sempre vence. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Corinthians conversou com o Paulo Pitombeiro, Fabinho Soldado, né, na verdade, e disse o seguinte, ó, se o Roger Guedes quiser voltar no futebol brasileiro, tá, o Corinthians fez um pedido especial. Fale com a gente antes de qualquer coisa. O Corinthians tem um sonho, tem esse desejo da volta do Roger Guedes, tá? O Pitombeira, enfim, diz que não é interesse do jogador voltar ao Brasil no momento, que acaba dando uma esfriada, mas caso não aconteça nada para ele lá fora, o Roger Guedes está sonhando em jogar na Europa, tá? Isso mesmo, o Roger Guedes que já tem, acho que 28 anos, né, se eu não me engano, o Roger Guedes, ele está sonhando em jogar no futebol europeu, tá? E, enfim, ele já está com 28 anos, né? O Roger Guedes tem contrato até junho de 2027. Se nada acontecer para ele na Europa, quem sabe ele possa voltar para o futebol brasileiro. E aí foi o pedido que o Corinthians fez. Deixando claro, não existe negociação, não existe proposta, existe um sonho e um papo do Corinthians dizendo, ó, se, né, for voltar, fala com a gente antes, tá? Essa é a informação, acho um bastidor importante, mas eu gosto de explicar direitinho, porque às vezes gente maldosa pode distorcer a nossa informação. O Corinthians aproveitou para falar do Lucas Veríssimo e descobriu que o Pitombeira não agencia mais o Lucas Veríssimo, tá? Porque é a vontade do Corinthians também, né, ter uma prioridade na volta do Lucas Veríssimo ao futebol brasileiro. Aí o Corinthians conversou hoje com, né, hoje não, né, recentemente com o empresário que agencia a carreira do Lucas Veríssimo. Também não há interesse do jogador, por enquanto, em retornar ao futebol brasileiro, mas o Corinthians vai brigar caso ele decida, tá certo? Mas aí o Pitombeira já, pelo jeito, não está muito à frente da questão Lucas Veríssimo hoje em dia, pelo que eu apurei mais ou menos aí por cima. Mas a questão Roger Guedes já é uma coisa mais que o Corinthians tem muita vontade mesmo e fez questão de entrar em contato com o Pitombeira, até por saber, né, que ele estava lá no Catar ou está ainda. Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo a situação Roger Guedes, tá? O Corinthians tem interesse no atacante Renier. Olha só, meu amigo Rodrigo mandou ontem uns perfis de botafoguenses, né, de jornalistas, influenciadores, né, também do Flamengo, muita gente, né, dizendo aí que há interesse do Botafogo, interesse do Corinthians e de outros clubes do futebol brasileiro em relação ao Renier, tá? A informação que eu colhi dentro do Corinthians, que é um nome que faz parte de uma lista de reforços que o Corinthians pode tentar no meio da temporada. Eu falei pode, não deve. Por quê? Porque vai ser feita uma triagem ainda, mas é um nome que agrada bastante, tá? É um jogador, né, que tem contrato, né? O Renier tem contrato com o Real Madrid e está emprestado, né, ao Granada até junho de 2026, tá? Até junho de 2026. Então, meu amigo, existe aí um sonho aí, né? Na verdade, ele está emprestado ao Granada até junho de 2025, desculpa, e o contrato dele com o Real Madrid até junho de 26, tá? Como o contrato dele está encerrando de empréstimo, é um jogador que agrada porque vira uma opção boa de mercado. Jovem, 23 anos, revelado pelo Flamengo, chegou a ser o melhor jogador da categoria no mundo, né, sub-17, vendido por acho que 30 milhões de euros, né, em 2019,
foi aproveitado naquele time do Flamengo, que estava todo mundo no auge, né? Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, e ele era aproveitado pelo Jorge Jesus naquele time. Foi vendido pelo Real Madrid, nunca vingou, claro, com a camisa do Real Madrid. Tem sido emprestado, o empréstimo com o Granada vence no meio do ano. Interessa, tá? Não há negociação avançada, não há proposta feita, mas é um dos nomes que está lá, na lista de Fabinho, Soldado e companhia, tá certo? Você gosta de Renier? Aliás, vários jogadores que falam aí, eu digo, ó, não tem nada, não tem interesse. Esse há um interesse, tá na lista. Não sei se vai ser feita uma triagem ainda, deve ser feita uma triagem, né? E aí o Corinthians vai, né, vai diminuindo aí as opções para saber para quem o Corinthians vai para cima e fazer proposta para o meio do ano. Lembrando que 3 grandes jogadores, a ideia da diretoria é trazer 3 jogadores tops, tá? Para chegar e ser titular. Agora, não sei se o Renier, ele tem esse perfil, né? Ele se encaixa nesse perfil. Mas enfim, você gosta, tá? Há interesse, não há negociação, mas há interesse. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações.